A paz do Senhor, graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Dessa feita nós estamos para encerrar aí a lição desse segundo trimestre aí dessa PAD de 2021. Tivemos a oportunidade de estudarmos lições maravilhosas e dessa feita nós estaremos aí encerrando esse ciclo de lições dessa revista, cujo tema maior são dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Essa foi a lição que nós tivemos aí o privilégio de estudarmos. Aqueles que puderam acompanhar certamente foram abençoados por Deus no decorrer de todas essas lições maravilhosas que nós tivemos. Hoje nós vamos estar aí com a lição de número 13. A primeira lição nós falamos sobre a questão dos dons e deu dons aos homens, mostrando exatamente naquela ocasião que os dons são dádivas divinas para a igreja, para que ela possa cumprir a sua missão. Então, daí Cristo, ao vencer, ele deu dons aos homens. E esses dons são exatamente para que a igreja ela pudesse cumprir a sua missão espiritual. Essa foi a lição de número 1. A lição de número 2 nós vimos sobre os propósitos dos dons espirituais. Aí nós vimos que os dons eles são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, naquela ocasião, nós vimos que os propósitos dos dons espirituais é exatamente o fortalecimento e a edificação espiritual da igreja. Também uma lição muito importante. Nós podemos aprender muito nessa lição e aqueles que participaram certamente foram abençoados. Na lição 3 nós vimos sobre os dons de revelação. Aí a partir dessa lição nós começamos a ver aí os dons espirituais foram divididos em 3 grupos. E nós vimos então o primeiro grupo dos dons espirituais, que eram chamados dons de revelação. E os dons de revelação, ou os dons de revelação divina, nós vimos naquela ocasião que são indispensáveis à igreja, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. E aí nós pudemos estudar aí os dons de revelação, esse grupo de dons, que contemplava o dom, aí dentro do grupo mais especificamente dos dons de revelação, contemplava o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, um outro dom que nós vimos muito importante, e o dom do discernimento de espírito. Dons indispensáveis para a vida da igreja, vivendo aí um mundo onde o engano tem tomado conta. Na lição número 4, nós estudamos o segundo grupo de dons, que são os dons de poder, dons também muito importantes para a vida da igreja, porque os dons de poder são essas capacitações espirituais para que em situações que demandam uma ação sobrenatural do Espírito Santo, o crente ele tem a ferramenta para poder agir por meio dos dons de poder. E aí nós vimos que os dons de poder são divididos em dom de fé, no caso aí o dom da fé, dons de curar, no plural, e operação de maravilhas, o que nós vimos nessa lição. Na lição seguinte nós vimos o último grupo de dons, que é a lição número 5, o último grupo de dons espirituais. Nós vimos os dons de elocução. Esses dons, que são exatamente os dons de profecia, de variedade de língua e interpretação de línguas, eles foram dados para edificar, para exortar, para consolar a vida da igreja. Também dons
importantíssimos para aí a caminhada vitoriosa, o dia a dia da igreja nessa marcha espiritual. Na lição de número 6, nós iniciamos falando dos dons ministeriais, e nós vimos então o primeiro dom ministerial, que é o ministério de apóstolo. Nós vimos que apóstolo é um desses dons. Nós fizemos uma observação que o ministério é uma obra, um serviço, e nós vimos então que o apóstolo é aquele enviado para realizar, no caso, uma obra enquanto ministro. É um servo, no caso, um ajudante, um responsável perante uma autoridade. Essa é a definição de apóstolo. Nós vimos então que o dom do apóstolo, ele foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. O apóstolo, o dom de apóstolo foi exatamente esse dom com essa finalidade de que o evangelho ele fosse implantado em vários lugares, que o evangelho ele fosse expandido. Então essa foi a lição do número 6. Na lição do número 7, nós tivemos a oportunidade de estudar também um outro dom ministerial muito importante, que é o ministério de profeta. E aí nós fizemos uma diferença da questão da profecia em si com o ministério de profeta, aí no caso, enquanto um dom no Novo Testamento, mesmo porque a Bíblia diz que no Antigo Testamento, em Lucas 16, fala que ali os profetas vigoraram até João Batista. E agora nós apresentamos então, na Nova Aliança, enquanto um dom, o ministério de profeta. E o ministério de profeta ele é fundamental, nós vimos, para a igreja nos dias atuais. Ter o ministério de profeta, alguém como boca de Deus na igreja para ser usado segundo a multiforme sabedoria de Deus. Também nós vimos na lição sequente, essa lição nós vimos o dom ou o dom ministerial de evangelista, que seria, no caso, poderia tomar o evangelista aqui como um missionário, seja ele pátrio da sua pátria ou estrangeiro, que ele vai efetuar uma missão evangelizadora, e esse dom ele é fundamental no estabelecimento de igrejas, que é exatamente a ideia do evangelista ou do dom de evangelista como sendo um chamado específico de Deus, uma capacitação para esse ministério. E aí nós vimos naquela ocasião que o verdadeiro evangelista ele proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. Ele é um arauto de Deus no mundo, aí o dom do evangelista. Isso foi na lição número 8. Na lição número 9, nós vimos aqui um dom muito importante, que é o ministério de pastor. E na ocasião nós falamos que o pastor, segundo a Bíblia, segundo o Novo Testamento, enquanto um dom ministerial, ele não é um cargo, não é, vamos dizer assim, um ofício, não é uma carreira, um emprego, mas é sim um chamado, um ministério espiritual. E nós vimos que por meio do ministério pastoral nós conduzimos, ou aquele que tem esse dom, conduzem as ovelhas ao supremo pastor, que é Jesus Cristo. Um dom muito importante para a vida da igreja e às vezes muito mal compreendido. Também depois dessa lição, nós vimos o ministério de mestre e doutor. Foi uma lição também muito importante, maravilhosa, onde nós podemos fazer aí uma definição, trazer uma definição sobre o que seria de fato o ministério enquanto dom, o ministério de mestre ou doutor, mostrando que não se trata de uma mera intelectualidade, de uma mera erudição, de um conhecimento humano,
e o conhecimento que você pode adquirir entrando num curso de teologia. Mostramos, é claro, que o conhecimento, tanto teológico quanto secular, ele é muito importante. Porém, aqui nós estamos falando de uma capacitação espiritual, de um chamado para ser mestre ou doutor, no caso na igreja, nas escrituras. Então aqui vai bem além do que uma formação intelectual, vai bem além do que isso. O dom de mestre e doutor é uma formação espiritual que passa, é claro, também pela intelectualidade, porém é um ministério, uma capacitação divina, pela qual homens e mulheres são chamados para falar com uma sabedoria espiritual, para serem mestres e doutores segundo a vontade de Deus. Então esse dom nós vimos, esse dom ministerial. Nós vimos na lição sequente, a lição aí na lição 10, nós encerramos os dons ministeriais aí com o dom de doutor ou mestre. E aí a partir da lição de número 11, nós apresentamos aí os ofícios, vamos dizer assim, da igreja, também muito importante, que Deus ele instituiu alguns oficiais para a administração da igreja local. E aí nós falamos sobre aí o cargo, a função de presbítero, de bispo ou de ancião, mostrando a importância desse chamado, mostrando as características, as credenciais que deve ter um desses que foram chamados para um desses ministérios. Ser uma pessoa idônea, uma pessoa de fato que tenha maturidade espiritual, que tenha capacidade, que pode ser provado e aprovado pela igreja e ser separado com a bênção divina para exercer aí o ministério específico aí dentro do presbitério, aí ou dentro do pastorado enquanto um bispo, um ancião, uma vez que tanto presbítero, bispo, ancião, a depender do contexto bíblico, estão falando da mesma pessoa. Também nós vimos na lição passada, da semana passada, nós vimos aí o ofício de diácono, mostrando que é um ministério específico, ele surge dentro de um contexto específico da igreja primitiva, ali quando é formado ali o diaconato, assim como tinha o colégio, lá o presbitério, também nós tivemos o diaconato, onde 7 homens foram chamados por Deus para, no caso, cuidar da parte social da igreja, enquanto os apóstolos se dedicavam à oração e ao ensino da palavra. Porém, nós destacamos que há uma diferença entre ser diácono, pertencer ao diaconato, e a diaconia enquanto uma missão de todo crente. Ou seja, o diácono, ele, além de exercer as funções que eles são estabelecidas a nível do cuidado social, nesse caso aqui era o cuidado com as viúvas, com as mesas, mas no sentido mais recente, o diácono ele tem vários atributos na igreja, como auxiliar, o presbítero, o pastor, cuidar da questão da distribuição dos elementos da ceia, da ordem do culto, levar a ceia, no caso, a alguém que não pode vir, no caso ao templo, etc. Mas nós falamos de algo que é superior a tudo isso, superior ao posto, superior ao diaconato, superior ao presbitério, ao pastorado, que é exatamente a diaconia. E nós falamos que a diaconia foi um modelo de vida de Jesus, e foi uma vida totalmente dedicada ao serviço, a servir o outro. Então nós vimos aqui então que diaconia é uma missão que compete a todo crente, inclusive aos diáconos. Eles devem não apenas cumprir os papéis
que ele fora estabelecido enquanto uma obra social ou um trabalho específico, mas ele deve ter um coração na diaconia, porque o próprio Jesus foi o maior modelo, o maior exemplo de diaconia. Além de um diácono por excelência, ele exerceu a diaconia e ele mesmo diz que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E ele, enquanto aquele que veio para servir, ele de fato, ele exige, ele cobra de todos os seus seguidores que também exerçam a diaconia, seja pastor, seja presbítero, seja ancião, seja um membro, vamos dizer assim, que não tenha um cargo eclesiástico, todos nós devemos pautar a nossa vida pelo exemplo de diaconia de Jesus. Portanto, uma lição muito importante, porque nós tivemos a oportunidade de falar sobre o importante papel de diácono, mostrando que dentre esses diáconos, alguns destacou no exercer da diaconia, tal como Filipe, que foi um grande evangelista, Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, foram grandes homens que ultrapassaram os limites, ultrapassaram aquilo que se esperava no sentido humano daquela função social específica. Então foram grandes homens de Deus, de grande destaque na palavra de Deus, os diáconos, e dando destaque a esses dois homens de Deus. E hoje, finalmente, a lição de número 13, nós vamos estar então fechando aí a revista, falando sobre a multiforme sabedoria de Deus. De fato, esta lição, ela é uma espécie de uma conclusão de todas as demais lições. De fato, essa lição é o fechamento do semestre, portanto, do trimestre. Portanto, a lição em si, ela não vai trazer assim nenhuma novidade, nenhuma nova temática, mas ela vai nos apresentar a multiforme sabedoria de Deus. E aí, durante o contexto da lição, o comentarista vai mostrar exatamente que tanto os dons espirituais quanto os dons ministeriais fazem parte da multiforme sabedoria de Deus, que foi revelada, que é Cristo Jesus, que se revelou à igreja. Portanto, é uma lição muito importante, que vale a pena nós nos atermos a essa lição, uma vez que ela nos dá a oportunidade de fazer trazer uma visão geral, panorâmica da multiforme graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bem, então nós temos aí a lição número 13, a multiforme sabedoria de Deus. O texto áureo, ele aparece aí na lição, um texto muito importante, que nos diz o seguinte: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestade nos céus. Nós iremos ver isso no comentário da lição. Aí a verdade prática nos apresenta o seguinte: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. Ou seja, a ideia de multiforme é muitas formas. Então, as muitas manifestações da sabedoria de Deus está bem além da compreensão do homem, e ela é manifesta, ela é demonstrada ao mundo exatamente através da igreja de Cristo. Mesmo porque, em resumo, a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, se resume em Cristo, que se revelou à igreja, e por sua vez Cristo, através do Espírito Santo, ele distribui à igreja dons espirituais, dons ministeriais, dons estes que revelam a multiforme sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe
Em Efésios 3, capítulo 3, verso 8 ao 10, 1 Pedro 4, 7 ao 10, nos diz o seguinte aí o primeiro texto, Efésios 3, 8 ao 10. A mim, o mínimo de todos os santos, aqui Paulo se apresentando à igreja em Éfeso, me foi dada esta graça de anunciar entre vós os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então Paulo aqui ele já está deixando bem claro que o Evangelho é exatamente a mensagem do Evangelho, ela contém as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aquilo que o homem não compreende, aquilo que o mundo não compreende, é exatamente aquilo que está oculto, esteja oculto em Deus, o mistério que esteja oculto em Deus, que é a própria encarnação do Cristo e a constituição da igreja. E é exatamente, Paulo ele se sente privilegiado quando ele se coloca como o mínimo dos santos, dos salvos, que a ele lhe foi dada a graça de anunciar aos gentios, uma vez que ele era considerado e é considerado o apóstolo dos gentios, a ele lhe foi dado a graça, o privilégio de, por meio do Evangelho, ele anunciar as riquezas incompreensíveis que está além da compreensão humana e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então, o mistério que esteve oculto em Deus desde os séculos, antes da criação dos séculos, é exatamente Cristo, que ele se tornaria homem, que ele se encarnaria, e nele seria formado também o mistério que é a sua igreja, o seu corpo. Então, Cristo e a igreja eram os mistérios que estavam ocultos em Deus. E Paulo está dizendo que ele foi chamado por Deus para demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos estava oculto em Deus. Esse mistério era Cristo. E que tudo criou, Deus tudo criou, juntamente com o próprio Cristo. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Então, em síntese, toda a Escritura, todo o plano de Deus, ele se resume em Jesus. A multiforme sabedoria de Deus, plano divino de Deus para a humanidade, é o próprio Jesus. E é interessante que a igreja também é o mistério que estava oculto no plano de Deus, porque uma vez que a multiforme sabedoria de Deus, ela se revela em Cristo, Cristo, por sua vez, veio constituir um novo povo, veio trazer o homem de volta para Deus. E esse novo homem fala exatamente da igreja. Então, Cristo é esse mistério que esteve oculto em Deus, que por sua vez trazia consigo a igreja, que seria formada através da sua morte e ressurreição. A igreja que seria exatamente o seu corpo, que seria esse mistério também oculto em Deus, através do qual o homem poderia se aproximar de Deus. Então Cristo ele veio com uma revelação de Deus ao mundo, Deus que se torna carne, e que por sua vez, a Bíblia diz que dos dois povos constitui um novo povo, e esse é o grande mistério, que é exatamente o seu corpo, a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, para que agora, pela igreja, ou seja, pelo seu corpo, a multiforme sabedoria de Deus, ela seja conhecida dos principados e potestades que há nos céus. Ou seja, até aquilo que as potestades, os principados, eles não tinham conhecimento.
Eles passam a conhecer todo o plano de Deus, todo o propósito de Deus, toda a sabedoria de Deus, exatamente através da criação da igreja. E não só os principados e potestades, mas o mundo conhece o mistério de Deus que estava oculto em Cristo Jesus. Cristo se revela e, por sua vez, revela a sua igreja, o seu corpo. 1 Pedro 4 nos diz o seguinte, o verso 7 ao 10. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Aqui Pedro já falando à igreja, trazendo a memória da igreja, que o fim de todas as coisas já estava próximo, e da necessidade da igreja conservar o ardente amor, porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. A ideia aqui de cobrir o amor, cobrir pecado, a gente tem que ter muito cuidado para não tomar no sentido de que quem ama faz vista grossa ao erro, ao pecado. Não é isso. A ideia do amor cobrir uma multidão de pecado é que o amor ele é sacrificial. E o maior exemplo de que o amor cobre, não só cobre, como ele apaga uma multidão de pecados, é exatamente o amor divino. A Bíblia diz que o homem ele pecou, ele afastou-se de Deus, mas Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vemos aqui o amor de Deus não apenas cobrindo, mas o amor de Deus perdoando. O amor de Deus apagando os pecados dos homens através do sacrifício de Cristo. Daí aqui o apóstolo Pedro, ele aconselhar, sabendo que o tempo que está próximo ao fim, sede vigilante, sede sóbrio, orai, mas sobretudo tende ardente amor um para com os outros. Porque é exatamente o amor que nós temos e nós tivermos um para com os outros, que nos fará exatamente perdoar a fraqueza do outro. Então é nesse sentido que o amor está cobrindo uma multidão de pecados, porque só o amor tudo suporta, só o amor é tolerante, é paciente, ele tudo espera, tudo crê, ele dá tempo ao tempo. Então é nessa ideia que o amor cobre a multidão de pecados. Não é para alguém levar para o extremo e achar que não, que o amor faz com que as pessoas pequem, mas porque eu amo, eu não denuncio o pecado. Porque o amor cobre a multidão de pecados, então eu posso inclusive estar em pecado, mas o amor de Deus é tão grande que ele cobre os meus pecados. Não. O amor de Deus é necessário que nós entendamos que o amor de Deus ele é executado por meio da sua justiça. O homem ele afastou-se de Deus, ele merecia o juízo divino e o juízo divino foi aplicado. A justiça divina ela foi aplicada, porém ela foi aplicada em Cristo. Então Deus ele exerceu o juízo, ele exerceu a justiça com amor. Mas o mistério é algo tão grandioso que o Deus que exerceu o juízo e a justiça foi o Deus que deu o seu Filho para que em seu Filho a sua justiça, o seu juízo, ele fosse cobrado, ele fosse estabelecido. Então entenda o amor de Deus, quando diz que ele cobre a multidão de pecados, é no sentido de mostrar que o amor de Deus, ele exige preço pelo pecado, ele pune o pecado, e o pecado da humanidade, ele foi punido. A dívida foi executada em Cristo Jesus, ou seja, a justiça de Deus foi executada no amor. Esse amor sendo encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Daí a ideia do amor cobriu a multidão de pecados. Não que o amor faça vista grossa, é porque o amor ele se sacrifica pelo outro. O amor ele se coloca no lugar do outro para pagar o preço, para sofrer, para que o outro possa, no caso, ser resgatado. Louvado
seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, o amor cobre a multidão de pecados. Aí Pedro aconselha: sobretudo, tendes um ardente amor um para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados, sendo hospitaleiros, fala do cuidado de receber cada um, na sua necessidade, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como um bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Que, mais uma vez, aqui que nós já falamos, cada um administrar aquilo que tem, aquilo que recebeu, como alguém que tem a chave, que administra a dispensa dos tesouros espirituais, das bênçãos espirituais, da multiforme sabedoria de Deus, e que cada um dispense o dom, ou seja, abençoa o outro com um dom com o qual Deus o agraciou. Porém, cada um só pode abençoar o outro à medida daquilo que tenha recebido da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vamos para o comentário da lição. A introdução da lição nos apresenta: o Altíssimo revelou para a Igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe à luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, o mistério de Deus é exatamente Cristo, que foi revelado, e Cristo em nós, que é a esperança da redenção da glória de Deus. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples, como eu e como você. E você que está nos escutando pode também ter a revelação desse mistério de Deus, que é Jesus Cristo. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta os dons espirituais e ministeriais. Como falei, aqui é só uma recapitulação mesmo da lição, não há aqui necessidade de um aprofundamento. Os dons espirituais e ministeriais são diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, 8 ao 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais em outras passagens da Bíblia já mencionados em lições anteriores, deste trimestre, como Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 28 a 30, 1 Pedro 4, 10, 11, Hebreus 2, 4. Então são dons na esfera congregacional, ou seja, para serem utilizados na congregação, na comunidade aí dos santos. Em Efésios 4, 7 a 11, segundo Timóteo 1, 6, nós vemos então uma outra esfera de dons espirituais, que são os dons ministeriais, para serem empregados no ministério da igreja. Subtópico 2, são amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. Manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Isso aqui eu acho muito interessante, porque os dons espirituais, eu até falei que temos esses registrados na Bíblia, mas não quer dizer que os dons espirituais e ministeriais sejam necessariamente limitados apenas a esses que estão na Bíblia. Deus ele tem distribuído dons à sua igreja, aí, segundo a sua multiforme graça e sabedoria, a igreja espalhada aí em várias partes do mundo, segundo a sua necessidade. Eu diria que para cada necessidade, Deus tem um dom, Deus tem uma maneira de agir no meio do seu povo. Subtópico 3, dádivas do Pai. O dom já implica a ideia de uma dádiva, de um favor, uma graça, um favor imerecido. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o Evangelho a todos são a dádiva do amor. A Bíblia diz que o amor de Deus ele está derramado em nossos corações e que nós devemos amar uns aos outros com o amor com o qual nós somos amados. Ou seja, nós temos que amar com o amor de Deus. Lembrando que amor aqui não é mero sentimento, não é uma teorização. Amor aqui é prática, amor envolve prática. Quando a Bíblia diz que Deus amou, esse amor ele foi materializado entregando o seu Filho. Da mesma forma,
Nós não podemos ficar esperando um sentimento, deixa eu ter sentimento de compaixão, deixa brotar no meu coração o desejo de amar alguém. Não, o amor é prático. Sabemos que temos que fazer a obra de Deus, que temos que demonstrar Deus ao mundo, e isso já é o suficiente para colocarmos o amor de Deus em prática. Portanto, temos aí a dádiva do amor, a grande manifestação do amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo, como está lá em João 3,16, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esse amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isto é, a qualquer ser humano carente da graça do Pai, como assim Deus o fez. Também uma outra dádiva, a dádiva da filiação divina. Nós, quando pecamos, a Bíblia diz que todos pecaram, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a prova de que todos somos pecadores é que todos morremos, mas Deus, em Cristo, ele nos trouxe de volta para si. Uma vez que todos os filhos de Deus, por criação, eles foram mortos, e Deus não é Deus de morto, Deus, através de Cristo, deu a oportunidade de nós nos tornarmos para si, sermos revivificados e sermos adotados na família espiritual de Deus como filhos adotivos por meio de Cristo Jesus. Portanto, a dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas, como nós éramos, em filho de Deus. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Uma outra dádiva, o ministério da reconciliação. Todos nós, pelo pecado, a humanidade ali representada em Adão, ela pecou contra Deus, nos tornamos inimigos de Deus. E se há uma coisa que o homem deve temer, não é necessariamente do inferno, mas o homem deve temer da ira, ou a ira de Deus. E Jesus ele veio exatamente para nos livrar da ira de Deus. Aquele que é alcançado por Cristo, que tem Cristo como Salvador, ele está livre da ira vindoura, da ira de Deus que há de vir sobre a humanidade. Portanto, em Cristo nós somos reconciliados, nós deixamos de ser inimigos de Deus. Portanto, o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação, aí 2 Coríntios 5,19. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação também agora, experimentar a vida de Cristo agora. Quem está em Cristo é uma nova criatura, e o resultado disso é que Deus faz tudo novo em sua vida, ou em nossa vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 2, temos aí bons dispenseiros dos mistérios divinos. Primeiro subtópico, com sobriedade e vigilância. Olha, o bom dispenseiro, aquele que vai estar dispensando dons da dispensa espiritual de Deus, ele deve ter sobriedade e vigilância. Daí a recomendação bíblica dá a ideia de não dar ao vinho, que tem um sentido bem mais abrangente, uma vez que o vinho tira a sobriedade. E também ao mesmo tempo da vigilância, sabendo que nós estamos administradores da dispensa divina, mas o rebanho é de Cristo, a dispensa é de Cristo. E o Senhor, ele quer, quando da sua volta, achar cada um de nós fazendo aquilo que é justo, aquilo que é correto. Bem, com sobriedade e vigilância, o despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa espiritual o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopato como habilidades indispensáveis no exercício do ministério. Por isso o apóstolo recomenda ao obreiro a não ser dada ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda, dissolução. O fiel dispenseiro, ele é o oposto de tudo isso.
nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Ele sabe muito bem de quem é a obra, quem o chamou, quem o estabeleceu e que ele há de prestar conta da sua mordomia, da sua diaconia diante do Senhor. Aí o subtópico 2 apresenta o amor e hospitalidade. Os dispenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Jesus Cristo, Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sem termos nada para oferecer para Deus. Esta atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Paulo. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois hospitalidade, se no sentido geral, é acolhimento. E acolhimento aqui não é só o acolhimento na sua casa, no seu lar. Também é uma forma de acolher com toda a sabedoria divina, é claro. Mas o acolhimento aqui é o acolhimento das pessoas como o bom trato com todas as pessoas. Quem sabe acolhendo com um abraço, com um carinho, com um alimento, com um teto quando for preciso, com atenção, com cuidado, com amor. Então é um acolhimento de um modo geral, é um acolhimento no bom trato com todas as pessoas, sejam elas crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes, que tenham o amor, que praticam o amor, que esse amor ele seja materializado por meio da hospitalidade, por meio aí do amor na prática, que é exatamente a caridade. Subtópico 3, o dispenseiro deve administrar com fidelidade. Por que com fidelidade? Porque a dispensa não é dele. Ele é apenas um mordomo, daí ele tem que ser fiel no trabalho, naquilo, no que Deus colocou nas suas mãos. A graça derramada sobre os dispenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, nem mais nem menos, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, pregando, ensinando, administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Por isso, os dispenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Daí a necessidade de sermos fiéis em tudo. E aí o último tópico da lição, os dons espirituais e o fruto do Espírito. É interessante porque falando dos dons espirituais e dons ministeriais, só fazendo uma recapitulação, nós vimos que os dons eles foram divididos aqui em 3 grupos: dons de revelação, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, discernimento de espírito, os dons de poder, o dom da fé, de curar, operação de maravilha, dom de expressão, a profecia, o dom de profecia, variedade de língua, interpretação de língua, os dons ministeriais. Nós vimos aqui no caso apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E a lição fecha falando sobre os dons espirituais, que aí pode envolver também os dons ministeriais, que são também do Espírito, e mostrando também a necessidade do fruto do Espírito. Muito interessante isso aqui. Necessário que o crente busque de Deus ser usado por ele nos dons espirituais e ministeriais, uma vez que o dom ministerial tem um caráter diferente dos dons espirituais,
no tocante que os dons espirituais são dádivas que vêm dos céus, dado a cada indivíduo conforme que Deus pretende, e o dom ministerial é o indivíduo que é dado à igreja, ele é dado ao ministério. E aqui o fruto do Espírito é uma geração espiritual no nosso coração, é um trabalhar no nosso caráter, no nosso interior, que dura durante toda a nossa vida espiritual. O fruto do Espírito de fato, a implantação do caráter de Cristo em nós. Não é algo instantâneo, não é algo que vem pronto, como uma capacitação para falar língua que vem pronto do céu, como uma habilidade que Deus nos dá para o ministério, por exemplo, pastoral, para o ensino. Não, o fruto do Espírito ele tem sua especificidade, porque ele é exatamente a formação do caráter de Cristo em nós. E isso dura toda uma vida. Bem, então os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo. A necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, para batizar com o Espírito Santo e curar a enfermidade. Infelizmente, em muitas igrejas já não se vê mais a manifestação do poder de Deus, exatamente porque lhes falta os dons espirituais, como também os dons ministeriais. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre o tópico 2, os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ou seja, quando Paulo diz que vai mostrar um caminho excelente, ele quer dizer o quê? Que estes dons devem ser buscados pela via do amor e ser utilizados na via do amor. Então, o caminho mais excelente para se exercer os dons espirituais, os dons ministeriais, é exatamente o amor ao outro, o amor a Deus e o amor ao outro. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor, que é 1 Coríntios 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor, capítulo 13, está entre os assuntos espirituais do capítulo 12 e do capítulo 14. Está entre esses assuntos espirituais. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada serviria. Seria como um metal que tinha, seria como um som. Um mero som que não gera necessariamente uma música, uma melodia, uma bela harmonia. Subtópico 3, a necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. E aí, dentre essa parte do fruto, nós temos o amor. É o que o nosso Pai Celeste quer à sua igreja, uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, cheia de dons espirituais. Eu acho isso aqui muito interessante, que diz o seguinte: a igreja que desenvolve o fruto do Espírito, o amor, a longanimidade, a temperança, o gozo, a paz, etc., é uma igreja que ela será cheia do Espírito, mas também ela ama o pecador, sendo o amor aqui essa parte principal, ou parte que engloba todos os demais frutos, ou partes do fruto. Então, sendo uma igreja que tem o poder, mas que ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente, zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraternal, como diz Paulo, que é sofredor, o amor é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Ou seja, o caminho do amor
é mais excelente que os dons espirituais. O caminho do amor é mais excelente que os dons espirituais e, portanto, os dons espirituais devem ser exercidos com amor, no caminho do amor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E finalizando, aí a conclusão da lição nos apresenta: a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na Igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo. E a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas, sobretudo, o amor. Pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então os dons são dados à igreja, tanto os espirituais, como aqueles que foram chamados para o ministério, tudo para a edificação da igreja. Porém, se tudo isso não for feito por amor, de nada adiantará. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos ajudando. Espero que você tenha sido abençoado de maneira poderosa por meio dessas lições. A partir da próxima semana já estaremos aí com uma série de novas lições aí do terceiro trimestre do ano de 2021. Que Deus te abençoe de maneira poderosa, oreis por nós. Continue aí apreciando os nossos vídeos, compartilhando, se for possível, levando outros a se inscreverem no nosso canal, e que o nome de Deus, apenas o nome de Deus, ele seja glorificado através da minha vida e da tua vida, em nome de Jesus. Deus os abençoe, muito obrigado, a paz do Senhor.